não fui apenas pintor. Nos meus cadernos, desenhei máquinas, pontes e invenções que anteciparam a engenharia moderna. Esqueçam mistérios inventados. Meu verdadeiro legado está nos esboços que revelam soluções práticas e visionárias. É isso que vamos explorar agora. Então já deixe seu like e, se gostar desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no Estúdio Quântico. Bora pro vídeo! Por que nada foi construído? Diante de tantas ideias avançadas, a pergunta surge quase automaticamente. Se Leonardo da Vinci era capaz de imaginar pontes móveis, máquinas voadoras, trajes de mergulho e autômatos, por que quase nada disso foi efetivamente construído? A resposta mais comum aponta para um fator real, porém incompleto. O mundo ainda não estava pronto para Leonardo. No século XV, faltavam materiais resistentes, precisão mecânica, fontes de energia contínuas e conhecimento matemático suficiente para transformar conceitos em máquinas funcionais. Algumas ideias simplesmente exigiam tecnologias que só surgiriam séculos depois. Mas essa explicação sozinha não basta. Outros inventores da época também enfrentavam limitações técnicas e, ainda assim, entregavam projetos concluídos. No caso de Leonardo, existe um componente profundamente humano que ajuda a entender esse padrão. Ele parecia mais interessado em compreender do que em finalizar. Seus cadernos revelam um pensador movido pela curiosidade, não pela conclusão. Cada resposta gerava novas perguntas, cada solução abria um novo problema. Terminar algo significava, em certo sentido, interromper o fluxo do pensamento. Esse traço aparece de forma clara em suas listas de tarefas. Leonardo anotava compromissos que iam desde medir cidades inteiras até estudar o movimento do Sol, tudo ao mesmo tempo. A multiplicidade de interesses tornava quase impossível manter foco prolongado em um único projeto. Ele começava, avançava, se empolgava e logo era puxado por outra ideia igualmente fascinante. O resultado foi uma vida repleta de começos brilhantes e finais adiados. Para Leonardo, abandonar um projeto não significava fracasso, mas transição. Há também o peso do perfeccionismo. Leonardo não aceitava soluções aproximadas. Quando percebia que não tinha dados suficientes para explicar um fenômeno com precisão, preferia suspender o trabalho a entregar algo que considerasse incompleto. Isso ajuda a explicar por que tantas pinturas, esculturas e projetos ficaram inacabados. O problema não era a incapacidade técnica, mas um padrão mental que exigia mais do que o mundo e ele próprio podiam oferecer naquele momento. Em retrospecto, é tentador ver Leonardo como um homem à frente de seu tempo, mas talvez essa definição seja simples demais. Ele não estava apenas adiantado, estava desalinhado com o ritmo do mundo ao seu redor. Suas ideias pediam um futuro que ainda não existia, e sua mente se recusava a desacelerar para caber no presente. Assim, muitas de suas invenções permaneceram como possibilidades suspensas, ideias brilhantes esperando por um contexto que nunca chegou em sua própria vida. No entanto, medir o impacto de Leonardo apenas pelo que ele construiu é perder o ponto central. Seu verdadeiro legado não está nas máquinas que funcionaram, mas no modo de pensar que deixou como herança. E é exatamente aí que Leonardo reaparece silenciosamente no mundo moderno. O legado invisível. Se quase nenhuma das máquinas de Leonardo da Vinci saiu do papel, por que ele continua sendo tratado como um dos maiores gênios da história? A resposta está num tipo de legado que não se mede em objetos prontos, mas em formas de pensar. Leonardo não deixou um conjunto de invenções funcionais para serem copiadas. Ele deixou um método, embora nunca o tenha formalizado como tal. Um método baseado na observação direta, na experimentação mental e na recusa em aceitar explicações sem evidência visual. Esse princípio se tornaria um dos pilares do método científico moderno. Séculos antes de Francis Bacon ou Galileu sistematizarem a ciência experimental, Leonardo já praticava algo muito próximo disso. Ele observava, registrava, comparava e testava hipóteses por meio do desenho.
Seus estudos de anatomia, por exemplo, não tinham apenas valor artístico, eram tentativas de entender o corpo humano como uma estrutura funcional, regida por leis mecânicas. Ossos, músculos, tendões e órgãos eram analisados como componentes de um sistema integrado. Essa abordagem influenciaria, direta ou indiretamente, a forma como ciência e medicina passariam a olhar o corpo humano nos séculos seguintes. No mundo contemporâneo, esse legado ganhou uma nova camada de visibilidade com a redescoberta digital dos códices. Projetos como o Hub do Google Arts and Culture colocaram mais de 1.300 páginas de manuscritos de Leonardo online, em alta resolução, acessíveis a qualquer pessoa com conexão à internet. Pela primeira vez, é possível navegar pela mente do renascentista sem intermediários, explorando seus desenhos, anotações e ideias quase como ele as produziu, de forma fragmentada, não linear e profundamente interdisciplinar. Essa digitalização não se limita à preservação, ela permite algo que Leonardo provavelmente apreciaria: o movimento. Modelos animados transformam desenhos estáticos em mecanismos em ação, revelando o que o historiador Martin Kemp descreve como um senso de movimento iminente, presente nos esboços. Para Kemp, muitos desenhos de Leonardo parecem pedir para sair do papel, como se estivessem à espera de tecnologia suficiente para ganhar vida. As animações modernas não completam as invenções, mas ajudam a revelar a lógica interna que as sustentam. Mais do que um inventor isolado, Leonardo se tornou um símbolo da interdisciplinaridade, um conceito central no mundo atual. Em uma era que valoriza especialistas, ele lembrava que grandes saltos de conhecimento costumam acontecer nas fronteiras entre áreas distintas. Para Leonardo, não fazia sentido separar arte, ciência, engenharia e filosofia. Tudo era parte do mesmo esforço para compreender a realidade. Essa mentalidade reaparece hoje em campos como design biomimético, arquitetura sustentável e inteligência artificial, áreas que combinam observação da natureza, criatividade e rigor técnico. O impacto de Leonardo, portanto, não está em uma máquina específica, mas em uma atitude intelectual, a recusa em aceitar limites impostos por disciplinas rígidas ou pelo conhecimento estabelecido. Leonardo não construiu o futuro com as mãos, mas ajudou a imaginar como o futuro poderia ser pensado. E talvez seja por isso que, mesmo sem motores, eletricidade ou computadores, Leonardo da Vinci continue dialogando tão diretamente com o século XXI. Mas, afinal, se esse é o legado, o que resta do mito? Onde termina a lenda e começa o verdadeiro mistério de Leonardo? No fim das contas, a Mona Lisa é quase um acidente histórico. Uma obra extraordinária, sem dúvida, mas que acabou se tornando uma exceção elevada à condição de regra. Entre centenas de estudos, projetos técnicos, investigações científicas e cadernos rabiscados, foi justamente um retrato, silencioso, contido e enigmático, que passou a representar Leonardo da Vinci para o mundo. O problema não está em admirar o sorriso da Mona Lisa, mas em acreditar que ele explica tudo. Ele não explica, ele distrai. A cultura contemporânea ajudou a reforçar essa distração. Ao transformar Leonardo em personagem de conspirações e sociedades secretas, narrativas como o Código da Vinci criaram um mito sedutor, o do gênio que escondia mensagens místicas em suas pinturas. A história real é menos espetacular no cinema e muito mais radical intelectualmente. Leonardo não escondia mensagens místicas, ele expunha perguntas difíceis. Não criptografava segredos religiosos, tentava decifrar as leis da natureza. O mistério nunca esteve no que ele ocultou, mas no que ele ousou perguntar. Por isso, talvez seja equivocado dizer que Leonardo estava à frente de seu tempo. Essa expressão sugere uma linha reta de progresso, como se ele estivesse apenas alguns passos adiantado em relação aos outros. Leonardo parece algo diferente. Ele estava fora do tempo. Pensava em termos que não encontravam eco nem no século XV, nem nos imediatamente seguintes. Suas ideias exigiam ferramentas, conceitos e linguagens
que só seriam desenvolvidos muito depois. Não faltou genialidade, faltou contexto. Vistos hoje, seus códices não são catálogos de invenções fracassadas, mas registros de um futuro que tentou nascer cedo demais. Cada máquina desenhada, cada estudo anatômico, cada observação sobre água, ar e movimento revela alguém tentando compreender o mundo como um sistema integrado. Arte e ciência não se opunham em sua mente, se completavam. Leonardo desenhava para pensar e pensava para enxergar melhor. Essa síntese talvez seja a sua herança mais profunda. No final, o verdadeiro mistério de Leonardo da Vinci não é porque ele deixou pistas em quadros famosos, mas porque ainda insistimos em procurá-las ali. Quantas ideias hoje parecem impossíveis apenas porque ainda não chegou o momento certo para elas? Quantos Leonardos contemporâneos estão sendo reduzidos a um único símbolo, enquanto o essencial passa despercebido? Talvez o sorriso da Mona Lisa continue nos observando, não por esconder um segredo, mas por saber que ainda estamos olhando para o lugar errado. Se você chegou até aqui, é porque curte explorar os mistérios do universo tanto quanto a gente. Então não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui no Estúdio Quântico, ciência e música se encontram em conteúdos que despertam a mente e inspiram a alma. Confira os vídeos que estão nos cards finais. Tem muita coisa boa te esperando.